Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Tem sido uma jornada maravilhosa. Decifrar, conhecer, entender o que Papai do Céu quer comunicar a cada um de nós por meio das profecias bíblicas. Todas aquelas figuras, símbolos, palavras que, quem sabe, para o nosso entendimento, são complicadas. Esse estudo tem trazido luz, tem trazido conhecimento, tem trazido a verdadeira, vamos dizer assim, vontade de Deus, o desejo pelo qual ele se utilizou desses meios para transmitir as suas verdades e, de fato, a sua demonstração de amor. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a, junto comigo, buscar primeiro a presença de Deus em oração e logo em seguida a gente se maravilhar com o que Papai do Céu nos preparou. Vamos orar então? Bom Deus, estás nos céus? Para nós é uma alegria imensa poder mais uma vez estarmos aqui reunidos pelo Teu Espírito Santo para estudar a Tua palavra. Ah, como é bom, Pai, estudar, conhecer, aprender e, acima de tudo, desenvolver um relacionamento contigo. Que o Senhor continue a insistir nesse coração resistente a estar na tua presença. Que o teu Espírito Santo possa, de fato, não apenas trabalhar em nós, mas conduzir nós todos os dias para perto de ti. Ah, Deus, perdoa os nossos pecados. Somos homens e mulheres e lábios impuros, como uma certa vez disse Isaías, porque de fato nós somos pecadores. E estamos, como diz a tua palavra, destituídos da graça. Porém, a gente não confia nos nossos méritos. Nós confiamos nos méritos do teu filho. E é por ele e em nome dele que nós clamamos e pedimos todas essas coisas. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de domingo. O tema de domingo diz o seguinte: nosso sumo sacerdote. E como eu sempre, eu separei aqui alguns pontos, tem alguns contextos que nós vamos ler também. E o primeiro ponto que eu destaquei para a gente conversar um pouquinho diz assim, ó. Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Sabe, algumas pessoas têm a ideia de que a Bíblia ela foi escrita por homens e esses homens escreveram o que deram na telha, Com que, tipo assim, não, hoje eu estou com vontade de falar sobre esse assunto, então eu vou escrever aqui esse assunto. Não foi assim, gente. As coisas registradas na Bíblia não foram escritas de qualquer maneira. E assim como as coisas da Bíblia, o santuário apresentado ali no Antigo Testamento também não foi dessa forma. Você há de recordar comigo o texto, em que Deus falou para Moisés e disse: olha, preste atenção, Moisés. Tu faz conforme o modelo que foi apresentado. Tu nem aumenta, tu nem retira, tu nem faz igual foi te mostrado. E assim Moisés fez. É tanto que é descrito vários e vários versos falando a metragem, as cores, os desenhos, o tamanho, o tipo de tecido, o tipo de material, de forma bem detalhada. E isso é simplesmente para provar de que Moisés estava seguindo um modelo pré-definido. Davi, de onde foi que surgiu esse modelo? De onde foi que Moisés tirou todos esses detalhes, vamos dizer assim, essa ordem, essa arquitetura, toda essas partes? De onde foi que ele tirou? Exatamente da estrutura existente no céu. O santuário que Moisés fez foi uma réplica do santuário celestial. Davi, onde é que na Bíblia fala que existe um santuário celestial? Que história é essa que no céu tem um santuário? Vamos ver aqui um contexto que fala um pouquinho sobre esse assunto. Abra comigo aqui em Hebreus. Olha só o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler aqui alguns versículos só. Versículo 11 ao 15. E olha só o que diz, ó.
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, ou seja, não estava se referindo ao santuário feito ali por Moisés, o tabernáculo ali, ou então feito por Salomão, ou então depois feito, se eu não me engano, por Herodes, após a destruição do primeiro templo. Não está se referindo a esse templo, a esse santuário. Está se referindo ao santuário, a um templo, a um tabernáculo, feito não por homens. É o que o texto diz. Tá certo? Isto é, não pertence a esta criação, não está na terra. É esse santuário que está se referindo. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. O que essa partezinha aqui quer dizer? Você sabia que antes o sumo sacerdote, no dia da expiação, que era o único dia que ele podia entrar no Santo dos Santos, você sabia que antes de ele entrar, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, para ele poder entrar? Se ele não faz isso, ele é consumido instantaneamente. Aí, tratando de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, ele não utiliza sangue de novilhos, de bodes, de ovelhas, não. Ele utiliza o próprio sangue dele, porque ele é o Cordeiro de Deus. E é por meio do sangue dele que ele tem acesso, vamos dizer assim, reservado, privilegiado, disponível, direto ao ambiente santo dos santos. E aí a gente continua. De uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O que essa partezinha quer dizer é que Jesus, ele não precisa se dar em sacrifício várias e várias vezes, ele não precisa derramar o seu sangue várias e várias vezes, não. Um único sacrifício foi suficiente para garantir a entrada dele como nosso sumo sacerdote, em outras palavras, como nosso representante diante de Deus, né? Porque o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo. Era ele que ia diante de Deus suplicar o perdão do povo. Enquanto o povo ficava do lado de fora, com o coração contrito, com o coração arrependido, clamando perdão pelos seus pecados, o sumo sacerdote ia lá diante de Deus e dizia: olha, Senhor, aqui estão as súplicas, aqui está a oferta, aqui está a confissão dos pecados. Perdoa eles, apaga a transgressão, joga fora no mais profundo mar. Era isso que o sumo sacerdote fazia aqui na terra. E é isso que o sumo sacerdote faz também lá no céu, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? E aí a gente avança. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Se no passado os sacrifícios oferecidos ali no templo, no santuário, trazia não apenas a reconciliação, mas paz com Deus, ou seja, aos olhos de Deus aquelas pessoas estavam puras, quanto mais ao sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, como disse João Batista. Se o sangue de animais cumpria cerimonialmente, simbolicamente, o que é que o sangue de Jesus é capaz de fazer por mim e por você? Em outras palavras, o que o texto está querendo dizer é que não existe aquela ideia de tá longe demais, fez coisa errada demais, é inalcançável. Não, pai, se dá entender. Não existe isso. O sangue de Jesus é capaz de tornar qualquer pessoa aceita aos olhos de Deus. Basta a pessoa aceitar os méritos de Cristo, confiar e demandar a sua vida a Cristo. Se você fizer isso, você não apenas será aceito, mas você será purificado. Você será, como redimido. Você terá suas culpas e os seus pecados perdoados. E aí vamos para o último verso, verso 15. Por essa razão, Cristo é um mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu
como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Você sabe que a Bíblia ela traz à tona várias alianças, né? E em todas essas alianças, a parte das pessoas nunca foi honrada. Deus sempre cumpria com a sua parte, com o seu papel ali no contrato, tudo, mas o ser humano sempre deixava a desejar. E aí, a forma dos seres humanos não deixarem a desejar na sua parte, no seu dever, na parte que lhe correspondia, foi Cristo assumindo a identidade, a natureza humana e fazendo por nós aquilo que eu e você não éramos capazes de fazer. Por isso que a aliança, a nova aliança que é mencionada aqui no texto, ela deu certo, ela foi honrada, ela foi cumprida. Porque não foi eu e você que honramos e cumprimos, mas foi a pessoa de Jesus Cristo, o nosso representante, o nosso segundo Adão, que nos representou e cumpriu a parte que correspondia a cada um de nós. E é dessa forma que essa aliança é vista como a nova aliança e a aliança perfeita, porque ela deu certo. Diferente das demais, das antigas, que infelizmente não deram certo, essa deu certo, porque Jesus Cristo honrou a parte que cabia aos seres humanos. Tá certo? Agora vamos refletir em alguns pontos que eu destaquei. Eu já falei um bocado, né? Hoje eu estou falando demais. Mas vamos adiante que a lição tá boa, né? Então vamos aqui, ó. O próximo ponto que eu destaquei é o seguinte, ó. O santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em detalhes surpreendentes. Desde o sacerdote e as ofertas, até os móveis e outros detalhes da construção. Tudo falava a respeito de Jesus. O santuário terrestre, gente, era simplesmente para, de certo modo, trazer à tona um ministério, vamos dizer assim, o ministério sacerdotal, o ministério sacrificial, o ministério que Jesus iria realizar. Quando as pessoas levavam o cordeiro representava Jesus. Quando as pessoas tinham ali os pães sem fermento, aquele pão representava Jesus. Lembra que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar, quem de mim comer e tal, nunca mais terá fome. Porque eu sou, de fato, o verdadeiro pão do céu. Aí tinha ali o incensário, tinha ali outros objetos, tinha ali o santo. Tudo mostrava a obra, o plano de salvação, a obra redentora. Tudo apontava para a pessoa de Jesus. E tudo o que ele iria fazer e realizar em prol de cada um de nós. O próximo ponto diz o seguinte: o Apocalipse está repleto de imagens do santuário. Você encontra várias passagens falando sobre alguma coisa presente no santuário. Por exemplo, olha só. Encontramos o candelabro do santuário, isso lá em Apocalipse 1, verso 12 e 13. Nós encontramos a sala do trono, né, que prefigura o ambiente santo dos santos. Ali está em Apocalipse 4, do verso 2 ao 5. Nós encontramos o altar de incenso, Apocalipse 8, verso 3. Nós encontramos a Arca da Aliança, Apocalipse 11, verso 19. E várias outras referências que estão presentes no livro de Apocalipse e que estão, de certo modo, ligadas ao santuário. Percebe o quão importante foi a obra, a criação do santuário terrestre? Porque é por meio do santuário terrestre que a gente consegue decifrar, entender o que o nosso Deus queria transmitir, falar, comunicar por meio das palavras proféticas registradas, por exemplo, no livro de Apocalipse. Olha só o que esse outro ponto diz, ó. Segundo Paulo, as experiências de Israel aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por que é que hoje nós temos à nossa disposição, e isso é maravilhoso, a palavra de Deus? É para que eu e você não apenas adquiramos conhecimento, mas acima de tudo, aprendamos com as experiências, as histórias ali registradas. Para que a gente não cometa os mesmos erros que os nossos antigos pais cometeram.
Isso é maravilhoso. Isso demonstra, de fato, a sabedoria do céu. Porque, de fato, o sábio, ele não aprende errando. Ele aprende com os erros dos outros. Partindo para o próximo ponto. No livro dos Salmos, né, a gente está estudando durante essa semana sobre os Salmos. No livro dos Salmos, encontramos uma verdade importante para entender alguns desses detalhes. Olha só quais são as verdades que a gente encontra dentro do livro dos Salmos, tá? Como o povo de Deus interagia pessoalmente com o templo, a gente encontra isso, né? Como o povo reagia ao templo de Deus, qual era a experiência deles. O próximo ponto diz: obtemos vislumbres de como Davi, o rei Davi, né, se envolvia com o santuário e seu serviço. Tem até um verso bastante conhecido que diz que Davi falou o seguinte: mais vale um dia na tua presença, no teu tabernáculo, no teu santuário, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Será que o camarada, o cabinha, Davi, gostava de estar na presença de Deus? Pois é. No livro dos Salmos a gente tem essa compreensão, alguns vislumbres, né? Alguns detalhes de como Davi se sentia em estar na presença de Deus. E aí continua dizendo o seguinte, em seus serviços, e vemos a reação espiritual do povo de Deus ao que o Messias faria por eles. No livro de Salmos a gente encontra várias passagens messiânicas, né? Passagens que apontavam para o ministério messiânico, a saber, o ministério de Jesus Cristo. Por isso que o livro de Salmos é tão importante e está intimamente conectada com as profecias bíblicas. Por último, não podemos ir à casa do Senhor terrena, pois o templo não existe mais. Davi, esse último ponto está ligado a quê? Eu não entendi muito bem. Você vai entender agora. Vamos ler aqui o Salmo 122, que aí você vai entender. O verso 1 desse Salmo, quem sabe você até já tenha se utilizado dele em um momento ali de boas-vindas no culto. E diz assim, ó: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade, firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos irei. Paz seja convosco. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Olha como esse salmo retrata, né, a alegria, a paz, a segurança, a certeza dos benefícios ali retratados pelo santuário, pela casa de Deus, pelo tabernáculo, não é? Porém, como eu mencionei no último ponto, nos dias de hoje, eu e você não podemos ir mais à casa do Senhor terrena, santuário terreno, pois o templo não existe mais. Tá bem, mas eu vou à igreja. A igreja, ela é vista como uma sinagoga, né? Haviam várias sinagogas no tempo de Jesus, que eram ambientes ali com o propósito de reunir pessoas para refletir, para estudar a palavra de Deus. O templo não existe. O templo foi destruído. Certa vez, Jesus, respondendo a uma mulher samaritana, ele disse que chegaria um momento em que os verdadeiros adoradores de Deus não iriam mais a Jerusalém para adorar, para estar na presença de Deus. Mas eles iriam adorar, cultuar a Deus em espírito e em verdade. Sabe? Esses tempos que nós estamos vivendo, se cumpre exatamente as palavras de Jesus. Como foi dito aqui, não existe mais um templo.
mas não é porque ele não existe que eu e você não podemos adentrar ao verdadeiro templo em espírito de oração, de adoração, de verdade. Davi, como é que eu consigo? Como é que eu posso? Tudo isso é graças ao nosso sumo sacerdote. É por meio de Jesus que eu e você conseguimos adentrar a esse espaço reservado para a adoração ao verdadeiro Deus. E louvado seja o nome de Cristo por ter nos concedido essa permissão. E por essa razão é que não somente na eternidade, mas desde já eu e você damos glórias ao nome do Filho de Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje nós falamos sobre o nosso sumo sacerdote, a pessoa de Jesus Cristo, e é um dos papéis que ele assume ali no santuário celestial. É aquele que nos representa, que nos dá o direito de estar diante do Pai. É graças a ele, pelos méritos dele. E por conta disso, o único sentimento que de fato a gente pode expressar é o que o verso 1 do Salmo 22 diz: Alegrei-me quando me disseram, nós vamos à casa do Senhor. E eu e você temos essa permissão, esse direito, graças a Jesus. Tá certo? Eu espero te ver aqui no próximo estudo, amanhã, que com certeza vai ser maravilhoso também. Então não perde, vem junto comigo ter essa experiência transformadora na presença de Deus. E toda honra e toda glória seja dado somente ao nosso Deus. Tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.